Fala, Render People! Gente, blocos de SketchUp dentro do 3D Studio Max é um problema ou não é? Quantas vezes você tem uma cena que você se dedicou tanto a fazer, mas o cliente pede um bloco específico que você não tem na sua biblioteca e nem encontra por aí, e você utiliza um bloco do SketchUp, mas ao trazer isso pra dentro do 3D Studio Max, olha, vai tudo por água abaixo, porque a qualidade não é aquela que você realmente precisa para utilizar nas suas cenas, né? Mas os seus problemas se acabaram-se. Porque nessa aula, o nosso professor Luciano Souza vai ensinar como você importa de maneira correta blocos em 3D, sim, de SketchUp para dentro do 3D Studio Max. Possíveis erros que podem acontecer e como consertá-los para que daí sim você tenha blocos de qualidade trazidos do SketchUp para dentro do 3D Studio Max e assim criar suas coisas incríveis que você está fazendo aí nos seus projetos, beleza? Já aproveita, deixa o like aqui e se inscreva, caso você não esteja inscrito ainda nesse canal, beleza? Bora pro vídeo? Vamos lá, Luciano, dá-lhe render! Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como nós podemos importar modelos do SketchUp para dentro do 3ds Max. Como vocês sabem, 3D Warehouse é uma fonte inesgotável de modelos 3D. Sério, tem muita coisa mesmo. Mas como a gente também sabe, a maioria desses objetos eles não vêm com uma boa qualidade. Então quando nós importamos lá para dentro do 3ds Max, a gente pode encontrar alguns problemas, como por exemplo um excesso de vértices, um excesso de linhas. Esses excessos podem acabar causando alguns problemas, né? Como por exemplo deixar nosso arquivo mais pesado. Nós também temos vértices que não estão soldados, e isso pode acabar gerando alguns artefatos na hora da gente fazer o nosso render, né? Geralmente a malha desses objetos elas também não vêm muito organizadas, então isso pode acabar dificultando, por exemplo, na hora da gente fazer o mapeamento do nosso objeto e diversos outros tipos de problemas. Então nessa aula eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que nós podemos utilizar para corrigir esses tipos de problemas. Então dessa forma você vai transformar um objeto que está em baixa qualidade em um objeto que vai estar bem modelado, com a malha bem organizada, para que você consiga guardá-lo na sua biblioteca e utilizar aí nos seus futuros projetos, beleza? Então vem comigo que eu vou te mostrar como a gente pode fazer isso. Então para a gente dar início, nós vamos primeiramente importar o nosso modelo aqui para dentro do 3ds Max. Nós podemos fazer isso de duas formas, ou a gente vem aqui em File, Import, ou eu simplesmente posso arrastar da minha pasta do Windows aqui para dentro do 3ds Max. Então vou arrastar aqui para dentro. Nesse caso aqui eu escolhi uma cadeira para a gente organizar a malha dela. Esse modelo já foi importado aqui para dentro da minha viewport. Como a gente pode notar, a gente tem uma malha bem irregular, né? Com um excesso enorme aqui de linhas que não seriam necessárias. Já visualmente a gente também consegue notar que a gente não consegue fazer, por exemplo, um loop aqui, né? Selecionar uma linha para que ela dê a volta inteira aqui no nosso objeto. E isso é uma coisa que vai dificultar bastante na hora da gente, por exemplo, fazer o mapeamento. Então são vários problemas aqui que geralmente acontecem quando a gente importa um modelo lá do SketchUp que a gente não quer na nossa cena. Isso pode acabar gerando alguns problemas indesejáveis. Então para a gente começar a organizar a malha aqui desse objeto, a primeira coisa que eu vou fazer é que geralmente o SketchUp traz o objeto em blocos. Então vou vir aqui em grupo e vou dar um Explode para que ele faça essa divisão aqui dos meus objetos. O outro ponto aqui é que também nosso objeto está como um Editable Mesh. Eu quero transformar ele em um Edit Poly. Então vou selecionar todas as peças dessa cadeira, clico no botão direito e converto aqui para um Edit Poly. Então para a gente iniciar aqui, eu vou começar aqui pelo encosto da cadeira. A gente pode notar que ela está junto com a parte do assento. Então primeiramente eu já vou separar essas partes. Então vou selecionar aqui toda essa parte do encosto, vou vir aqui em Detach para separar essas duas partes, vou selecionar somente a parte do encosto e vou dar um Alt Q para isolar esse objeto. Então a primeira coisa que eu vou verificar é se todos os vértices estão soldados. Para fazer isso, eu posso selecionar aqui por borda, vou selecionar todo o meu objeto. Como a gente pode ver, ele selecionou algumas linhas aqui. Isso quer dizer que esse objeto está aberto. Então se a gente vier aqui, por exemplo, por elemento e clicando aqui nas partes do nosso objeto, a gente vai notar que eles estão separados, tá? Esse é um problema que eu não quero. Para corrigir isso aqui é bem simples. Eu vou simplesmente selecionar por borda novamente. Vou segurar o Ctrl e clicar aqui em vértice para converter essa seleção. Com esses vértices selecionados, eu vou vir aqui em Veld. Vou clicar aqui em Settings, no quadradinho aqui do lado. Vou trazer aqui pro lado só pra gente poder ver certinho. Vou colocar aqui o menor valor que tem, tá? Então clico no botão direito, ele vai zerar o valor. Clico na setinha aqui pra cima, ele vai colocar o valor de 0,1. Aqui a gente já consegue ver o resultado. Então antes, que seria nesse caso, né, da forma que está agora, tem 8.610 vértices. Depois que a gente fizer o Veld, ele vai ficar com 8.090.
Então basta dar um check aqui. Para que eu possa conferir se realmente foi tudo soldado, posso voltar aqui na seleção por borda. Então se a gente selecionar novamente, a gente vai notar que nenhuma seleção vai acontecer. Isso significa que todos os vértices que estavam soltos foram soldados, tá? Então esse é o primeiro passo que a gente vai fazer. O segundo passo que a gente vai fazer é tentar eliminar um pouco dessas linhas que estão em excesso. Uma ferramenta bem legal para se fazer isso é essa daqui, ó. A gente vai vir em Modeling, Geometry, vai utilizar a ferramenta Quadrify All. Basta clicar nela, a gente vai fazer uma limpeza aqui de algumas linhas que não estão sendo necessárias no nosso modelo. E com esses ajustes iniciais aqui que a gente fez, a gente vai de fato usar uma ferramenta que vai transformar a malha do nosso objeto. A gente vai utilizar o modificador chamado Retopology. Basta clicar nele. Aqui eu vou simplesmente clicar em Compute para ver como ele vai agir nesse objeto. Então clica aqui, espera ele fazer o cálculo da malha novamente. Então ele já fez aqui, ó, já fez a correção da nossa malha. Eu vou adicionar aqui um modificador Edit Poly, selecionar por linha, só para ver se os loops estão acontecendo da forma correta. Então se eu clicar 2 vezes aqui na linha, a gente pode notar que o loop está acontecendo em todo o meu modelo. A gente precisa ver também aqui na parte das laterais, para ver se o loop está acontecendo corretamente. E essa aqui é exatamente a forma que eu quero que o meu objeto fique, tá? Primeiramente, ele já está em quad, né? Ou seja, ele está sendo feito por polígonos de 4 lados, completamente, tá? Os loops estão funcionando, então na hora de, por exemplo, eu mapear esse objeto, eu consigo fazer a divisão dele, para fazer esse mapeamento da forma correta. Então é exatamente isso que eu preciso para o meu modelo, tá? Outro ponto aqui, se a gente chegar mais perto aqui, por exemplo, nessa lateral, a gente vai notar que o Retopology ele refaz toda essa malha, porém a gente pode notar que o Retopology ele não refaz a nossa malha de uma forma tão precisa assim. Ele acaba deixando em alguns pontos, por exemplo, essas elevações aqui, né? E isso pode acabar gerando alguns artefatos que não são tão interessantes para o nosso objeto. Para a gente dar uma suavizada nessa malha, para deixar ela um pouquinho mais uniforme, a gente pode simplesmente adicionar um modificador chamado Relax. Aqui no valor do Relax eu deixo em 1, ele já vai começar a dar uma suavizada nessa malha, ó. Então vou deixar em 1. Eu também posso aumentar aqui o número de interações, então ele vai acabar suavizando um pouco mais essa malha. Só tem que tomar cuidado para não colocar um valor muito alto, porque quanto maior esse valor, mais vai deformar aqui o meu objeto. Então, por exemplo, se eu aumentar muito esse valor, ó, ele acaba encolhendo o meu objeto, de tanto que está relaxando essa malha. Então vou deixar aqui um valor bem baixo, somente para dar uma leve relaxada nessa malha, só para deixar ela um pouquinho mais uniforme. Acredito que mais ou menos dessa forma aqui já esteja bom. Caso eu queira mais qualidade ainda, eu também posso aplicar aqui, ó, um Turbo Smooth. Então ele vai deixar a minha malha muito mais suave, tá? Então o meu objeto vai estar aqui, ó, perfeitamente remodelado. Por enquanto eu não quero o Turbo Smooth, tá? Vou dar um delete nele. Então a gente já tem a parte do encosto 100% aqui reformulada. Vou voltar aqui com os meus outros objetos. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui na parte do assento. Então vou selecionar esse objeto, vou dar um Alt Q para isolar. Novamente vou selecionar aqui por borda, para ver se tem algum vértice solto. Então a gente tem aqui algumas partes soltas. Ctrl e clico no vértice para fazer a troca aqui da seleção. Vou vir aqui em Weld, vou clicar com o botão direito, clico na setinha para cima aqui para colocar o valor mínimo. Ele também já vai alterar aqui o resultado, né? Então a gente vai ficar no total aqui de 8.090 vértices também. Vou dar um OK. Vou utilizar o Quadrify novamente. Então venho aqui em Geometry, clico aqui em Quadrify All e já vai remover algumas linhas aqui para mim. Vou novamente adicionar o Retopology. Aqui por enquanto vou deixar da forma que está também novamente. Vou dar um Compute. Ele vai reformular nossa malha da mesma forma que fez com o encosto. Novamente eu vou adicionar aqui um Edit Poly para ver se os loops estão funcionando da forma correta. Vou dar 2 cliques aqui. Então aqui no centro do nosso assento o loop está funcionando perfeitamente. Aqui nessas linhas horizontais também está. E aqui nas linhas laterais a gente acabou tendo um problema, tá vendo? Nesse caso aqui o loop ele está acontecendo aqui, ó. Está começando nessa ponta. Ele está dando toda essa volta. Infinitamente até chegar no final da linha que está acontecendo aqui, tá? Então a gente precisa corrigir isso, porque na hora que a gente for fazer o mapeamento desse objeto, muito provavelmente a gente dividiria esse objeto aqui no meio, e da forma que está acontecendo, isso fica bem ruim de se fazer, tá? Então para corrigir isso, a gente vai deletar esse Edit Poly por enquanto, e a gente vai mudar o valor aqui em Subdivision Factor, que é o valor de subdivisão. Basicamente, quanto maior esse valor, com mais detalhe o Retopology vai reformular essa malha. Então isso pode corrigir esse nosso problema desse loop aqui que está acontecendo da forma errada, tá?
Então vou, por exemplo, deixar aqui em 2, tá? Vou dar um compute novamente para ver se já resolve. Ele já reformulou aqui a nossa malha. Vou adicionar o Edit Poly. Vou verificar se essas laterais já foram corrigidas. Então agora sim, ó, o loop está acontecendo da forma correta. Aqui também está acontecendo da mesma forma. Todos os loops funcionando perfeitamente. E é exatamente isso que a gente precisa. Mais uma vez vou adicionar o Relax para dar uma relaxada nessa malha. Se a gente vier aqui na lateral, a gente pode notar que tem alguns pontos aqui que não estão tão suavizados. Vou novamente aqui aumentar o valor do Relax Value. O número de interações eu também vou aumentar para dar uma relaxada nessa parte. E agora sim, a parte do nosso assento também está reformulada da forma correta. Vou novamente voltar aos meus objetos. Então a gente já tem o assento e também o encosto com a malha 100% reformulada. Então agora a gente vai corrigir aqui, ó, a parte dos pés da cadeira. Então vou dar um Alt Q para isolar. Primeira coisa que eu vou verificar também é se os vértices estão soldados ou não. Então vou vir aqui na ferramenta de borda. A gente pode notar aqui que tem vários pontos que o vértice eles não estão soldados. Posso novamente com o Ctrl clicando aqui no Vertex modificar essa seleção. Vou novamente aplicar um Weld. Vou deixar aqui no valor mínimo novamente. Vou dar um OK. Vou selecionar aqui por elemento e vou separar essas duas partes para trabalhar de uma forma um pouco mais concentrada, tá? Então vou dar um detach nessa parte. Vou trabalhar com ela primeiramente, vou dar um Alt Q. Nesse caso aqui, ó, como essa parte está para dentro da cadeira, ó, dá um Ctrl Z para a gente ver. Essa parte aqui está para dentro. Não é necessário a gente ter ela, tá? Então quanto menos polígono a gente tiver, melhor. Então vou dar um Alt Q novamente. Selecionar aqui por polígono e vou remover essas partes da lateral. Elas não estão sendo necessárias. Posso dar um delete. Então a gente pode notar que aqui já está certinho, tá? Essa parte dos pés ela já está bem organizada. Vou selecionar aqui a outra parte dos pés, vou dar um Alt Q para isolar. E aqui na parte dos pés a gente pode notar que ela já está bem organizada. Porém tem algumas linhas aqui que ainda estão em excesso, tá? Então novamente para a gente resolver isso aqui, a gente pode vir aqui no Geometry novamente, usar o Quadrify All, já vai remover uma boa parte dessas linhas que não estão sendo necessárias. A gente pode notar que tem algumas linhas aqui que não são necessárias, porém o Quadrify ele acabou não removendo, então a gente pode fazer isso manualmente, tá? Isso é uma coisa que geralmente a gente vai ter que fazer em alguns modelos, quando a gente não tem a possibilidade ali de usar um modificador que faça o trabalho de uma forma bem rápida. Muitas vezes a gente precisa organizar algumas partes desses modelos que a gente importa de forma manual, tá? Não tem muito o que fazer. Então vamos remover aqui manualmente essas linhas que não são necessárias. Basta selecionar segurando o Ctrl. Uma coisa aqui interessante de notar, né, é que esse objeto é simétrico, então a gente não precisa corrigir os dois lados. Basta a gente corrigir um lado e depois aplicar um símetro aqui para ele fazer o espelhamento. Então com essas linhas selecionadas eu posso clicar com Ctrl Backspace para apagar. A gente também vai notar que tem alguns pontos aqui da cadeira que o loop não está acontecendo da forma correta, tá? Então a gente vai precisar organizar todas essas partes aqui de uma forma manual também. Então vou começar aqui pela parte de baixo, verificar se está tudo correto. Aqui eu não vejo nenhum problema, tá? Vamos lá para a parte de cima também. Nesse caso aqui, para a gente corrigir, é bem tranquilo também. Vou adicionar aqui um Edit Poly. Vou apertar o atalho Alt C para usar a ferramenta de corte. Ou você pode clicar aqui, tá? Em Edit Geometry. E vou fazer esses recortes aqui para criar o loop da forma correta. Então feito isso aqui, a gente precisa agora remover essas linhas que não são necessárias. Então vou dar um Ctrl Backspace, Alt C novamente, faltou um pedaço aqui. Novamente, vou deletando essas linhas que não são necessárias. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, Alt C novamente. Vou fazendo o restante aqui desse loop, para que ele fique da forma correta. E novamente, vou deletando essas partes aqui que não são necessárias. Ctrl Backspace para apagar novamente. Vou fazendo esses ajustes aqui na minha malha, todas as partes que forem necessárias, tá? Na verdade mesmo, não é nem necessário, tá? Como são alguns pontos aqui bem específicos, se a gente for notar aqui, acaba nem atrapalhando, né? Mas para deixar o modelo aqui da forma mais certinha possível, vou fazer isso. Então peço que você faça aí da mesma forma, tá?
Ô galera, viu só? Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho só pra dizer o seguinte, gente. Não esqueça de conferir os treinamentos completos de renderização de arquitetura que nós temos disponíveis no Off 3D Academy. O link tá na descrição, beleza? Vamos continuar com o Luciano. Dale. Nesses casos aqui, ó, onde a gente tem uma linha e ela não tem um loop completo, a gente pode simplesmente dar um Ctrl Backspace para apagar também, tá? Não vai fazer muita diferença aqui no nosso modelo. Então nessa parte aqui de baixo também, ó, a gente pode dar um Ctrl Backspace. Esse loop aqui a gente pode fazer a mesma coisa, não vai ser tão necessário assim. Aqui a gente pode continuar fazendo a parte de recorte aqui que faltar, por exemplo, igual essas partes aqui. E aqui nesse caso, a gente tem duas linhas se encontrando aqui no mesmo ponto, tá? E tá fazendo um triângulo, então a gente não quer isso. Então para isso, eu vou dar um clique duplo aqui nas duas linhas, fazer esse loop, vou dar um Ctrl Backspace. A gente vai notar que ele, depois que a gente tirou essas linhas, a gente ficou com um ponto bem reto aqui. Para a gente corrigir isso de uma forma bem fácil, a gente vai utilizar a ferramenta Swift Loop. Então a gente vai apertar o Alt 1 e vai fazer esse loop rápido. Para que essa linha seja criada e acompanhe a curvatura aqui do nosso modelo, a gente vai segurar a tecla Shift, tá? Então a gente vai segurar a tecla Shift, vou clicar aqui botão esquerdo, e a gente vai notar que ele já levou em consideração a angulação aqui desses dois polígonos, tá? Então dessa forma ele já está fazendo esse loop da forma correta. Então posso novamente voltar no recorte rápido, apertando Alt C, vou fazer aqui esse recorte que faltou, e desse lado aqui a mesma coisa. Aqui também tem uma linha que está solta, tá? Então vou dar um clique duplo, Ctrl Backspace para apagar ela também. E dessa forma a gente também já tem corrigido essas partes aqui dos nossos pés, tá? Então agora que a gente já tem esse lado organizado, eu posso aplicar um Symmetry para fazer o espelhamento. Então vou utilizar aqui o Cine Pivot para alinhar o pivô no centro do objeto. Vou aplicar um Symmetry e ele já vai fazer o espelhamento desse lado esquerdo do meu objeto aqui para o lado direito, tá? Então dessa forma a gente já tem toda essa malha aqui dos nossos pés da cadeira de uma forma organizada. Nesse caso aqui eu já posso converter para um Edit Poly. Vou voltar aqui com os meus outros objetos também. Então dessa forma a gente já tem a malha do nosso objeto reformulada aqui de uma maneira muito precisa. A gente pode notar que os pés eles já estão mapeados da forma correta, então não vai ser necessário fazer esse mapeamento. Na parte do estofado, vou adicionar um material só para a gente poder fazer esse mapeamento aqui de uma forma bem rápida. Então vou selecionar aqui essas duas partes. Na verdade eu já posso atachar essas duas partes. Então, vou aplicar aqui um Edit Poly, vou vir aqui em Attach. Vou aplicar um material que eu já deixei aqui separado. Então basta eu vir aqui e aplicar esse material. E como a gente reformulou a malha desses objetos, fica muito mais fácil a gente fazer o mapeamento deles. Então basta eu vir aqui no Unwrap, fazer esse mapeamento. Vou selecionar aqui por linha. Basta eu vir aqui nessa lateral aqui, por exemplo, dar dois cliques, fazer um loop. Nessa parte eu vou fazer exatamente a mesma coisa, segurando o Ctrl, dois cliques para fazer o loop. Vou confirmar aqui a seleção das minhas costuras. Venho aqui em Peel, Quick Peel. Aqui eu posso selecionar por polígono e por elemento. Posso rotacionar essas faces para que elas fiquem no mesmo sentido. Vou até desligar aqui o Snap apertando a tecla A, para que eu tenha um pouco mais de controle. Então basta a gente ir organizando aqui essa malha. Nota que a malha está muito bem organizada, né, gente? De uma maneira aqui bem tranquila, né? Bem fácil. Ajustei aqui então o direcionamento delas. Posso selecionar todas elas. Vou apertar o F2 para eu enxergar melhor a minha textura. Posso aumentar aqui um pouquinho. Parece que ela está um pouco pequena. Deixar mais ou menos dessa forma aqui. Acredito que já esteja bom. Posso fechar aqui o meu editor. Sair aqui do Unwrap. E a gente tem aqui ó, nosso modelo 100% mapeado. Com a malha 100% reorganizada. Então esse é o resultado aqui que a gente conseguiu. Utilizando algumas técnicas bem simples. Para fazer o remodelamento desse objeto. Como eu disse antes, é muito importante que a malha dos nossos objetos estejam de uma forma bem organizada. Isso vai facilitar bastante o nosso trabalho, né? Como foi, por exemplo, aqui na hora de fazer o mapeamento. Também vai evitar que nós tenhamos qualquer tipo de problema na nossa visualização, seja por vértices soltos, malhas que estejam muito desorganizadas, que podem causar algum tipo de artefato ali na nossa visualização na hora do render. Além de diversos outros tipos de problemas, né? Como, por exemplo, excesso de vértices, de linhas, que podem acabar aí causando um peso a mais, né? Um peso desnecessário na nossa viewport e também no nosso arquivo. Tenho certeza que com essas simples ferramentas você vai conseguir reorganizar a malha dos seus objetos para que você consiga usar em qualquer um dos seus projetos, beleza?
O vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e dali render! Uou, eu espero que de verdade essas dicas aí tenham sido de ajuda pra você criar cada vez imagens melhores, seus trabalhos fiquem cada vez melhores, para que você crie um portfólio cada vez mais realista e mais incrível para entregar melhor as coisas pro seu cliente, para que você realmente possa viver e trabalhar com ArchiViz, que é o que a gente ama fazer, né? E eu tenho mais uma coisa pra você, se você gosta do assunto e quer saber aonde baixar os melhores blocos de 3D de maneira gratuita, tem um vídeo aqui agora, em algum lugar desse vídeo, um card para você clicar e veja quais são os melhores lugares para você, sim, aumentar a sua biblioteca ou criar a sua biblioteca do zero, mas aonde você realmente encontra blocos de qualidade para fazer download, beleza? Dali render, galera! Não se esqueça de comentar aqui, sugerindo o que você quer aprender aqui no canal, beleza? Dali render!